em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 5. Junho é úmido. Junho é sempre úmido, o que é ótimo para os rizicultores e uma necessidade constrangedora para todo o resto. Aqueles dias em que o sol aparece são apreciados pela secura, mas, sinceramente, todo mundo prefere, em segredo, o céu encoberto nesta época do ano. O ar já é tão pesado que somar luz direta faz respirar parecer um banho de vapor. Não é como se o trabalho parasse só porque está quente e o ar está encharcado. Ainda há coisas a fazer. Coisas, neste caso, significa construir os 2 escritórios de triagem de missões no novo terreno da vila, para que tanto Shira quanto Senju possam voltar a aceitar contratos sem esbarrar um no outro por acidente. Tobirama está tomando café da manhã depois da primeira noite de volta no salão do clã Uchiha. Ele dormiu demais, mas acordou bem descansado. Mais tarde, com certeza, vai precisar revisar a roupa de cama em busca de selos, quando Madara entra, com o cabelo úmido e Izuna logo atrás. Aí está você, diz o chefe da guarda externa, Outward, Uchiha, como se Tobirama pudesse estar em qualquer outro lugar. Agora que conhece a forma correta de tratamento, ele faz questão de usá-la. Termine e pegue seu casaco, hoje vamos construir os escritórios de missão. Nós, Tobirama pergunta, erguendo uma sobrancelha. Izuna bufa. Temos que mostrar a vocês, Senju, como é que se constrói uma casa de verdade. Não temos, diz, seco. Já mandaram aviso ao seu clã dizendo que começamos hoje, então espero que tenha gente suficiente no local para erguer as armações externas. Está chovendo, Tobirama aponta. Não é uma chuva forte, mas não é exatamente um clima ideal para construir. Está, Izuna concorda, os olhos duros, e o rio está alto, como precisa estar, para a gente marcar os lotes longe o bastante das margens, de modo que não sejam levados na próxima primavera quando a neve derreter. E é mais fácil compactar a argila quando ela está úmida assim. Tobirama percebe que, embora os 2 Uchiha estejam de casaco, por baixo vestem apenas camisas e calças de índigo já desbotado, com faixas simples nas pernas e sem braçadeiras. Ambos também estão com o cabelo preso, Izuna num rabo curto, Madara num coque solto. Eles parecem prontos para trabalhar pesado e manchar tudo o que estiverem usando. Ele termina de comer e se levanta. Quem mais vem? Alguns anciãos e um bom número de guerreiros entediados, Madara responde, tirando dele a tigela e os hashis e entregando-os a uma jovem desconhecida que cozinha na cozinha, além de alguns artesãos. Vamos precisar derrubar as árvores e serrá-las em partes manejáveis antes de começar a construção, depois, trazer os troncos para cá e levar tábuas e vigas já curadas para o local das armações. Então é questão de preencher as armações externas com galhos menores e argila, garantir que todas as travessas estejam bem amarradas e ajustadas para o andar superior e, por fim, colocar o telhado. Ele pausa. Provavelmente telhas, a menos que a gente vá selar as tábuas do telhado contra fogo. Tábuas vão ser mais rápidas, Ni-san, Izuna diz, enquanto Tobirama volta para o quarto para trocar por algo que não se importe de cobrir de lama. E dá para substituir depois, contanto que as vigas do telhado sejam robustas o bastante. Se vamos assumir o ônus de fornecer aos nossos novos aliados material de construção além de mão de obra, então eles devem nos pagar pelo transtorno. Tobirama não ouve como essa discussão termina. Quando volta, os irmãos já debatem se os escritórios vão precisar de água encanada e se devem deixar espaço para drenagem futura ou encurtar o prédio inteiro e colocar acesso à água e uma latrina separadamente. Em outra ocasião. Separado significa que não precisamos nos preocupar em minar as fundações, e dá para conectar ao restante do escritório com uma passarela de madeira, Izuna diz, com o charimba exposto e as mãos se movendo como se apontasse para elementos de um modelo que só ele e Madara conseguem ver. Genjutsu como técnica de maquete? Uma ideia nova. Parece prático, Madara concorda. Mas vamos ver o que os outros acham, nós não somos os especialistas aqui. As mãos de Izuna baixam e o Sharingan se apaga, mas o rosto dele ainda está tenso. Eu convenço Yushi, Ni-san.
embora você ainda não tenha explicado de onde vai vir a água encanada desta vila. Principalmente do lençol freático, Madara responde com facilidade, acenando para Tobirama e seguindo para o Genkan, a área de entrada. Dá para cavar poços sem dificuldade. E pensei que poderíamos abrir alguns reservatórios atrás dos penhascos, para a água da chuva. A estação de tratamento vai ter que ficar na margem do rio ou subterrânea. Ainda não fizemos um levantamento decente do terreno, mas essa é a próxima etapa. Vai trazer civis? Izuna pergunta, sem dar as costas para Tobirama enquanto calçam as sandálias e saem sob a garoa. Na verdade eu ia oferecer isso como contrato ao Ziga, Madara admite, mas, se você acha que civis fariam melhor. Izuna emite um som pensativo. Tobirama não sabia que os Uchiha tinham relações significativas com os Ziga, que vivem do outro lado do País do Fogo e tendem a se manter estritamente reservados. Sim, há aquela aliança antiga a considerar, mas isso pode ter sido apenas solidariedade entre clãs de Jutsu. Os Ziga não aceitam missões fora da sua região e reagem mal a qualquer shinobi tentando operar em seu território. Os Senju sabem disso bem. Os Ziga nem gostam de shinobi passando por lá, o que é inconveniente quando o Uchiha fica na costa do lado oposto das terras deles. É um desvio longo, então os Senju muitas vezes não fazem. É melhor perguntar se eles têm alguém com experiência em topografia. Izuna decide, porque assim eles podem oferecer se tiverem, e, se não tiverem, o orgulho deles não é ferido por a gente apontar uma lacuna. Mas devem ter alguém. O território deles é bem mais sujeito a terremotos do que o nosso. Será que aquele jutsu de pilar de rocha dá para adaptar, para levantar uma seção da geologia local em vez de compactar? Madara se pergunta, indo em direção ao grande agrupamento de outros Uchiha, muitos carregando pás, picaretas, serras e cordas além das onipresentes bolsas. É um grupo estranho, 3 homens grisalhos e 2 dúzias de adolescentes, além de talvez 8 homens e mulheres na faixa dos 20 e poucos. É todo mundo? A Tsune vai mandar alguns dos menores com Bento ao meio-dia, e o Naka 9 dedos está separando as vigas curadas, mas basicamente tem material suficiente para erguer os 2 escritórios, desde que você não decida recriar o salão do clã 2 vezes. Madara-sama, chama um homem familiar. Você diz isso como se fosse eu quem ia tomar essa decisão, Madara rebate, arrancando risos. Bom ver você respeitando seus anciãos, Madara-kun, brinca um homem de cabelo grisalho, porém surpreendentemente ágil. Eu sei onde minhas habilidades se encaixam, Ishihara-sensei, e elas não são construção, Madara responde, tão cordial quanto. Agora, vamos nos mexer, tem muito a fazer e quanto antes terminar, antes eu volto a mandar gente para missões. Há um brado animado dos mais jovens, e os Uchiha se viram rumo ao portão do complexo em massa, separando-se em grupos de 4 e 5 enquanto ajustam ferramentas aos ombros e saem. Tobirama segue, e se vê num grupo com Izuna, um jovem vagamente conhecido cujo chakra parece mais leve do que o dos demais Uchiha presentes, uma adolescente de cabelo espetado e desalinhado na nuca, e um homem muito mais velho, com mechas cinzentas nas têmporas, rugas profundas e uma calma absoluta no ar. Oi, Senju-san, diz a garota, tom vivo e olhos afiados. Eu sou Hideo. Kita-sama é minha prima. Este é o Yushi-san, ele cuida dos falcões do Madara-sama, e o Ijiri-senpai, que é o irmão mais novo do Ikaku-sama. Izuna-sama você já conhece. Sen-sama, Ide-chan, somos todos guerreiros, Izuna diz com a resignação de quem já pediu isso muitas vezes. Tá, então Izuna-ni, Hideo concede. E você, Senju-san, quer ser chamado de quê? Já que a gente provavelmente vai estar trabalhando com um monte de outros Senju-san. Tobirama-san está bom, Hideo-san. Ele usa o nome com que ela se apresentou. Hideo faz uma careta. Hideo-kun, por favor. Hideo-kun, então. Tobirama hesita. Izuna-san te chamou de Ide-chan. Chamou, Hideo diz, sombria, enquanto passam pelos portões e aceleram. Porque eu chamei ele de Izuna-sama primeiro, e ele odeia quando a gente da guarda externa chama assim, mesmo em apresentação formal. Eu sou guerreiro, então sou Hideo-kun para todos os meus senpai, mesmo que a minha mãe ainda me chame de Ide-chan. Então guerreiros usam nomes masculinos, Tobirama deduz,
É parte do mesmo motivo pelo qual guerreiros Uchiha também se vestem do modo mais semelhante possível e escondem marcadores óbvios de gênero. É mais seguro no campo, Ijiri diz, curto. Aqui não é o campo, acrescenta, lançando um olhar a Hideo, mas você deve praticar. Isso é por causa da minha camisa. Você não está usando a camiseta certa por baixo. Está quente demais para isso, senpai. Então controle seu chakra melhor, Ijiri diz, impiedoso, e então suspira. Quando chegarmos, fique um pouco atrás e peça ao Kamuri para te mostrar como usar o seu envoltório de verão para disfarçar a silhueta, depois feche a camisa direito. Ele pausa. E abaixa a voz. Assim. A voz de Hideo baixa meio tom. Melhor. Seu cabelo está bom, Ijiri acrescenta, mas talvez pense em fazer uma tatuagem quando fizer 16. Obrigada, Ijiri-senpai. Tobirama tem a sensação de ter perdido algo, porque considere fazer uma tatuagem merece esse surto de alegria. Vai precisar perguntar depois. Você pode perguntar agora, Izuna diz, fazendo Tobirama estremecer, evidentemente seu oponente habitual o conhece bem demais, mesmo fora do campo de batalha. Qual é o significado das tatuagens? Tatuagens faciais não são uma escolha comum de adorno para mulheres, desconsiderando marcas unissex de clã como as dos Inuzuka. Em geral, mostram devoção a um kami específico ou invocam sua proteção, Izuna responde, seco. Em particular, mulheres na guarda externa cujas feições divergem do padrão do clã, de esguio e ossatura marcada, são incentivadas a fazer tatuagens no rosto para que o inimigo olhe para a tinta, não para as curvas. Então Ijiri sugerir uma tatuagem a Hideo implica que ela é bonita demais para passar por homem, o que, para uma adolescente, é mesmo um elogio. E também, Kita-san é considerada normal nesse sentido. A esposa de Madara tem uma silhueta classicamente esguia, ainda que o rosto seja mais angular do que o tradicionalmente considerado belo. Há uma rodada de fungadas e risos curtos. Na superfície, talvez, Ijiri concede, bem seco, e eu sei que o Tajima-sama conseguiu passar ela por menino em muitas expedições de Finjutsu quando ela era mais nova. Mas isso só se sustenta enquanto ela acolchoa a cintura e não sorri. Homem não sorri daquele jeito, Izuna concorda, sombrio. Não do jeito que ela consegue entortar um sorriso. Como assim? Tobirama já viu Kita sorrir algumas vezes e não há nada de particularmente incomum na expressão. Em nenhuma delas. Kita-sama, Yushi-san responde, definitivo, sorri como um tigre. Essa observação encerra a conversa com precisão cirúrgica. Tobirama passa o restante do trajeto, curto como é, em pensamento profundo. O clã inteiro agora sabe que ela está grávida. Kita suspeita de Sakurajima. Iko não diria uma palavra a ninguém além de Iori sem permissão, e Iori também não espalharia. Por isso, Kita está atualmente recebendo a avó, Obabari Obenaeba, que é prima em algum grau do lado do Papa, já que é sobrinha da tia Nico, a sensei de Tekari em fabricação de shuriken. Bem, tecnicamente ela está recebendo. O que de fato está acontecendo é que ela está levando um curso intensivo sobre expectativas de gravidez Uchiha, agora que Toshi e Azami finalmente decidiram que ela não vai desaparecer se elas forem brincar no jardim por algumas horas. Apenas 2 meses, Kita-chan? E você contou ao seu marido mesmo assim? Kita encara a avó. Nós estamos hospedando Tobirama-san, que é conhecido por suas habilidades sensoriais excepcionais. Preferi informar meu marido no tempo e da forma que eu escolhesse, Baasa. A avó resmunga, mas muda para um tom menos reprovador. Bem, já que você está esperando e seu marido está ciente, há certas expectativas, Kita-chan. Há um futon pequeno, cobertores em miniatura e biombos dobráveis pertencentes à linhagem de Amaterasu que se espera que você use, Kita-chan. Obabarioba continua com gentileza, sorrindo sobre o chá, assim como bonecas para o dia das meninas, se você tiver uma filha, e capacetes e bonecos de quintar se tiver um filho. Kita nunca teve aquelas bonecas de corte decorativas tradicionalmente expostas no dia das meninas, sua família não era rico bastante. Tinham bonequinhas de papel bonitas, com camadas coloridas delicadas, quase rendadas, que juntas imitavam kimonos estampados. Mamas guardava no fundo da caixinha de joias. Para brincar,
Kita tinha bonecas simples de madeira, que deixou para as irmãs mais novas quando foi prometido em casamento. Tudo isso fica no sótão daqui, Obabarioba. Ela já esteve no sótão antes, mas nunca teve tempo nem disposição para fuçar. Quando Tajima-sama era vivo, parecia imprudente. Desde sua morte, ela tem estado ocupada sem trégua com as meninas. Fica, e é por isso que estamos aqui, para revisar tudo, para você saber onde está e para que serve, e para descermos algumas coisas para o quarto do bebê ao lado do seu quarto, movermos o futon de Toshi e Azami para o outro quarto com Benten e ajudarmos você a se preparar para algumas mudanças que pode sentir conforme sua criança cresce dentro de você. É incômodo, estranho e maravilhoso e terrível, tudo ao mesmo tempo, Naeba diz, seca, e é diferente toda vez, então você nunca se acostuma. Só dá para esperar que, quando estiver com seu filho nos braços, você sinta que valeu a pena. Ela sorri de lado. E continuar achando que valeu a pena depois de 6 meses sem dormir, mas considerando que você criou suas gêmeas desde o nascimento, tenho certeza de que você já sabe dessa parte. Naeba tem 2 bebês pequenos, ambos meninos, com pouco mais de 1 ano de diferença. Ah, sim, Kita concorda, enquanto as 2 mais velhas fungam, divertidas. Então, vamos começar com o que há no sótão, Obabarioba diz, levantando-se, e, depois de vermos, você decide o que quer usar e o que quer mandar fazer novo. Ah, sim, Kita-chan, acrescenta calorosa ao notar a surpresa evidente de Kita. O clã está muito rico agora graças aos seus esforços, e todos vão querer oferecer presentes a você e ao nosso novo herdeiro. Encomendar essas coisas é parte da liderança, você precisa criar oportunidades para que generosidade e gratidão sejam expressas do modo apropriado. Vamos ver primeiro o que existe, Kita contemporiza. E, vocês podem me contar histórias? De quando Madara e Izuna eram pequenos? O sorriso de Obabarioba se abre. Ah, eu ficaria encantada, Kita-chan. Tenho sido muito negligente por não compartilhar isso, não é? Eu também tenho histórias sobre Minami para te contar, Kita-chan, a avó diz, suave. De quando sua Kaazan era menina, e de quando ela estava esperando você. Eu adoraria ouvir, Baazan, Kita diz baixo, atravessando um nó súbito na garganta. Bem, eu não me dava tão bem com a minha própria mãe quando eu era jovem, por não me interessar pelo ofício da família apesar de ser a primogênita e por buscar lições de tecelagem com a minha sogra em vez dela, mas foi minha pequena Minami que nos aproximou de novo, a avó diz, em voz baixa, enquanto Obabarioba e Naeba sobem para o sótão com tato, deixando-as a sós. Minha menina tinha apenas 3 anos, mas olhou para o bordado da minha mãe e exigiu que ensinassem. O Kaazan tinha ensinado minhas irmãs mais novas a imprimir, pintar e costurar, mas nenhuma tinha o olhar ou a paciência para criar seda e fazer patchwork. Minha primogênita, porém, minha pequena Minami encantou minha orgulhosa Kaazan com a vontade e a determinação. Kita-chan, sua mãe nunca demonstrou o menor interesse por qualquer outra coisa, exceto seu pai, é claro, até ensinar a ela uma trama simples era uma batalha, e ela sempre detestou cozinhar, mesmo sendo mais do que competente nisso. Mas os casacos dela, como ela amava fazer aqueles casacos. A avó balança a cabeça. Quando estava grávida, ela dizia que queria um menino, um filho para seguir os passos do marido, mas quando você nasceu, ela me confessou que, no fundo, em segredo, queria uma filha que pudesse ensinar a costurar. E ela teve você, Kita-chan, você era tão ávida para aprender, tão determinada. Você deu tanta alegria a ela. Você a superou com seus desenhos e seu olhar para a cor, e Minami não poderia ter sido mais orgulhosa, ela se gabava de você, Kita-chan. Gabava-se demais para todas as minhas irmãs e sobrinhas, que sempre ressentiram o fato de ela ser a sucessora da minha Kaazan, dizendo que a Kita-chan dela era tudo que a Obaazan teria desejado. E você é tudo isso e mais, Kita-chan. Se ela tivesse vivido para ver Tajima-sama exigir você para o filho dele, o Kaazan nunca teria deixado ninguém esquecer. Kita aperta o rosto no lenço e fungua. Ela não lembra de ter conhecido a mãe da avó, mas Mama dizia que a bisavó a segurou quando ela era bebê e ficou encantada por ter uma bisneta. Dói e cura algo no coração saber que, apesar de todo o carinho por Jnen e Tekari, Mama realmente queria uma filha. Queria ela.
Minhocaasan já tinha parado de costurar casacos quando você nasceu. A artrite nos dedos tornava impossível segurar a agulha, mas ela revisava todo o trabalho de Minami e encontrava cada ponto fora do lugar. Isso deixava sua Kaasan furiosa. Mas então minha menina lhe apresentou você, e Okaasan disse que você era uma obra-prima. Disse a Minami que você era o trabalho mais bonito que ela jamais faria, com seus dedos e pulsos de bordadeira. A avó envolve Kita com um braço, puxando-a para perto. E ela tinha razão, sabe? Você é bonita, neta. As muitas obras de suas mãos trouxeram alegria e força ao nosso clã e honra à nossa linhagem. Ela ri, baixo. E você tem o rosto do clã, completo, o Shirra em cada centímetro. Não é de se estranhar que aquele Senju pálido esteja tão atento a você. Baazan. Ele te observa, Kita-chan, a avó diz, severa. Eu sei que você percebeu, você é observadora. Tenha cuidado com isso, não sou a única que viu. O garoto novo, Mizuami, tem resmungado a respeito, e tenho certeza de que Madara-sama também está atento. Meu marido, Kita diz, fria, confia no meu coração, na minha força e no meu julgamento. Ele tem planos para o Senju, e este tratado mal é o começo do que pretendemos construir. Ela não permitirá que questionem sua fidelidade. A avó a observa. Não vou fuçar no que seu marido te pediu, Kita-chan, mas lembre que você tem uma criança para preparar agora, cede. O mundo é diferente quando você cria seu filho nele. Kita não chega a dizer que cria crianças há quase 10 anos desde que acolheu Benten, nem a lembrar a avó que adotou as gêmeas quando ainda estavam molhadas e ensanguentadas. Obabari e Obeinaeba descem do sótão com caixas e embrulhos, e o resto da manhã é gasto com assuntos menos carregados. Os Uchiha não vêm construindo muitas casas novas nos últimos anos. A maior parte do trabalho tem sido manutenção das casas existentes, para que, quando as crianças mais novas cresçam, haja espaço para que vivam de forma independente e toquem suas próprias oficinas e roças. Reconhecer Sakurajima como adulta gerou grande excitação porque, como adulta e chefe de uma linhagem antes quase mítica, ela não tinha uma residência apropriada para se mudar. Isso levou a alguns celeiros realocados, uma casa de fazenda demolida e um armazém deslocado, para que uma casa devidamente fina pudesse ser erguida ao longo da curva em torno do salão do clã, com todos os demais chefes de linhagem. Sahoro ainda não é adulto, então é chefe de sua linhagem apenas por tecnicalidade e não tem uma residência designada. Isso é coisa para alguns anos à frente. Sakurajima não teve tanta voz na própria casa quanto talvez desejasse, e revidou levando 8 crianças e sua cuidadora para dentro daquela residência enorme. Nominalmente para mantê-la por ela, já que a obra terminou pouco antes de ela partir para as negociações do tratado, na prática, para irritar os anciãos e os homens de alto escalão que detestam a ideia de 6 órfãos sem linhagem, 2 deles bastardos, vivendo numa propriedade tão boa. Sem contar que Kaoru, a mulher que cuida deles, tem mais 2 filhos próprios, nunca se casou e, portanto, carrega uma reputação questionável. Especialmente quando um de seus filhos tem coloração fora do clã, e o fato de Kaoru se envolver em negociações com o mercado negro do País do Fogo, que em geral não quer ver guerreiros Uchiha batendo a porta e certamente não lhes escreveria, infelizmente não ajuda. Madara, em particular, aplaude Sakurajima pela manobra bem executada e pela demonstração de autonomia, mas, na prática, ele poderia ter vivido sem as reclamações. Ele concedeu a ela a maioridade antecipada justamente para deixar claro que não é responsável por decisões e escolhas dela. Se não tem relação com o desempenho dela no campo de batalha, então não é problema dele. Na prática, porém, o fato de a maioria de seus guerreiros estar rondando e ficando cada vez mais entediada no último mês significa que muitos estão ansiosos para se envolver na construção do novo escritório de triagem de missões. Apesar da certeza de trabalhar lado a lado com Senju que viram pela última vez do outro lado de um campo de batalha. Madara, portanto, tem voluntários de sobra, ele leva principalmente os mais jovens, já que há bastante trabalho manual no complexo que exige mãos mais experientes, e aqueles de seus guerreiros que são pais merecem tempo com os filhos. O clã também tem material de construção suficiente. As bolsas guarda-chuva de Kita dão aos Uchiha um espaço de armazenamento quase ilimitado, de modo que vigas bem secas e curadas podem ser empacotadas às centenas e guardadas numa fração do espaço.
abrindo lugar para curar mais vigas. Madeira vende bem, então seu pai ordenou àqueles que cortam árvores para carvão que, ocasionalmente, derrubassem árvores inteiras em vez de apenas serrar galhos aqui e ali. Como resultado, os Uchiha têm um estoque respeitável de postes, tábuas e vigas para manutenção e para novas construções, e não precisarão construir com madeira verde. Madara já viu tábuas verdes entortarem e torcerem. Ele não faz ideia de como a Shirama consegue cultivar uma casa e fazer isso não acontecer 1 ou 2 anos depois. As casas são madeira viva? Se forem, o que as sustenta se não tem folhas? Por que não tentar fazer folhas crescerem? Uma árvore é uma árvore, afinal, todos os antigos campos de batalha do amigo são matagais intransponíveis agora, mesmo que, no começo, fossem em grande parte madeira exposta e lama revolvida. O local previsto para a construção não parece nada de especial, são apenas árvores enormes pontuadas por mato baixo e bambuzais, com uma variedade maior de plantas floridas ao longo da margem do rio. É o lugar certo, contudo, é o ponto do mapa em que ele e a Shirama decidiram instalar seus respectivos escritórios de missão do clã, em lados opostos de uma estrada ainda inexistente que seguirá ao sul, atravessando o rio rumo às aldeias civis mais próximas. Kamui, marque os limites como eu te mostrei. Madara ordena. A líder de esquadrão em questão puxa rolos de corda tingida de amarelo de sua bolsa guarda-chuva e lança um genjutsu sobre a área, para que o resto do esquadrão temporário finque estacas de bambu e amarre a corda entre elas. Em geral, eles nem se dariam ao trabalho com corda, mas os Senju provavelmente ficariam tensos com a ideia de trabalhar sob 3 genjutsu sobrepostos ao mesmo tempo, como os Uchiha costumam fazer, porque isso torna alinhar tudo muito mais fácil. Hoje, ao menos, métodos civis. Atago, Minel, limpem todas as árvores dentro das linhas. Eniva, decida quais galhos vamos guardar para carvão e quais vamos descascar para servir de enchimento nas paredes externas. Haku, Satoshi, vocês dois ficam com Eniva por enquanto. Minel e Satoshi têm seus nomes registrados como Minemi e Satomi, mas evidenciar gênero no campo de batalha assim não é seguro. Izuna, comigo. Izuna e seu esquadrão bem heterogêneo, Ijiri, Hideo-kun, que ainda não viu um campo de batalha, e Uchi, o falcoeiro aposentado da guarda externa há quase tanto tempo quanto Madara está vivo, e Senju Tobirama, sobem para se juntar a ele, enquanto, ao redor, todos saltam para o trabalho, largando casacos e encostando ferramentas nas árvores fora dos limites. O que vamos fazer, então, Ni-san? Izuna pergunta, andando um pouco atrás e posicionado com cuidado para que Tobirama nunca saia do seu campo de visão. O Senju olha por cima do ombro para os esquadrões de Atago e Minel, que já estão nas árvores serrando galhos mais baixos em seções para que Haku, Satoshi e Eniva os afastem, aparando, descascando folhas e separando por espessura e tipo. Madeiras diferentes têm veios diferentes, mais adequados a coisas diferentes. Ninguém vai usar pinho para construção quando o carvão de pinho é tão valioso. Vamos mapear este trecho do rio para uma ponte. Será mais fácil receber mensageiros aqui do que nos nossos complexos de clã e depois ficar trazendo pedidos para cá para triagem. Madara diz, prático. Os prédios vão ficar bem recuados do rio por proteção contra cheias, mas precisamos ver como está o solo e decidir a que distância da margem afundar os postes. Os Uchiha tecnicamente têm uma ponte, mas é um piso portátil que equilibram sobre 2 barcos num ponto específico da margem quando necessário. Segura, barata e fácil de repor. Como se mapeia um rio? Tobirama pergunta, curioso. O jeito normal é usar varas em intervalos regulares para medir profundidade, depois usar lâminas ou jutsu para descobrir até onde vai a argila antes de bater no leito rochoso. Izuna responde, seco, mas, já que você está aqui, você poderia simplesmente erguer o rio para fora do leito por um tempo e a gente mapeia com o Sharingan. Por que vocês não? Claro. A água desvia a luz, Tobirama murmura. É um pouco difícil compensar, Madara concorda, leve. Ainda mais com água corrente num rio, em vez de um lago, e há o sedimento também. Na verdade, é mais que todos os redemoinhos e padrões de fluxo enroscados são terrivelmente distrativos. Há uma flexão de chakra, vários outros membros do clã param e olham na direção deles, e então o trecho do rio mais próximo dos marcadores do esquadrão de Kamui sobe em um arco curvo acima de suas cabeças e volta a descer mais adiante, correnteza abaixo.
Assim. Perfeito, Madara diz, apreciativo, ativando o Sharingan e indo até a borda da margem, girando a cabeça devagar para captar detalhes, enquanto Izuna salta para o lado oposto para fazer o mesmo. Entendi, o irmão confirma, as mãos passando por um jutsu de ecolocalização modificado e pressionando-as ao chão, então ele pesca mais estacas de bambu na bolsa. Hideo, prepare a prancheta de esboço, ordena, e um genjutsu de área ganha forma diante dele, exibindo o trecho de rocha exposta pelo jutsu e sua profundidade sob a argila. Atrás de Madara há um farfalhar e alguns toques surdos quando Hideo se ajoelha nas folhas úmidas com a escrivaninha portátil. Pronto! Izuna segue rio abaixo, fincando estacas em intervalos regulares, repetindo o jutsu de ecolocalização e acrescentando ao genjutsu conforme avança, o perfil do terreno sob a argila fica cada vez mais visível. Normalmente deixaríamos o genjutsu ativo, Madara comenta com Tobirama, que mantém o rio suspenso como se não desse trabalho algum, mas duvido que os seus se sintam à vontade para trabalhar assim. Talvez não agora, Tobirama concorda, mas algumas demonstrações para que se acostumem com a ideia podem ser necessárias. É uma aplicação muito prática e, evidentemente, torna a medição e conferência bem menos complicadas. Pronto, Izuna ni, Hideo anuncia, alegre. Izuna caminha para o meio do leito, apenas levemente úmido, agacha, dá um passo medido e agacha de novo, o pé escorregando um pouco numa mancha de erva d'água. O que ele está fazendo? Tobirama pergunta, um tanto confuso. Memorizando o perfil, como a inclinação da margem muda, Madara explica. Essa técnica costuma servir para memorizar vales e cânions para armadilhas de genjutsu em camadas e escolha de pontos de emboscada, mas tem aplicações pacíficas também. Izuna retorna à primeira estaca, sai da margem no lado em que os outros estão e finca uma estaca oposta à primeira. Pronto. Pode devolver o rio agora. Tobirama o faz, muito suavemente, sem derramar uma gota nem perder um peixe, e então observa Hideo desenhar com precisão a sequência de perfis do rio, Sharingan girando no mesmo ritmo lento de Izuna. Não fica tão detalhado quanto eu vejo na minha cabeça, senpai, ela reclama, desenrolando uma nova seção de pergaminho para os perfis do leito rochoso do lado próximo. É só um guia, Hideo-kun. Vamos usar o modelo de genjutsu quando formos colocar os postes, Izuna diz, calmo. O que você está registrando é para o caso de a ponte precisar de reparo ou substituição, assim não será preciso fazer o levantamento de novo, e quem fizer a substituição vai entender nossos métodos. Izuna mapeia o perfil do leito rochoso deste lado também, Hideo copiando, e então chega a hora de discutir que tipo de ponte fazer e quão longa. Uma ponte de arco único é mais forte e mais elegante. Talvez, mas o rio é bem largo e as margens não são tão altas, mesmo com o canal sendo razoavelmente profundo, uma ponte reta sobre estacas é mais prática. Então teremos que substituir os pilares. Bem, é isso ou elevar a margem. Isso também não é exatamente prático, é. Você pode me mostrar o modelo de genjutsu, por favor, Tobirama interrompe. Izuna ergue uma sobrancelha. Você quer que eu te coloque sob um genjutsu, Senju? Tobirama resmunga. Eu entendo bem mais de água do que vocês dois, ele diz, ácido, e eu gostaria de ver com o que estamos lidando. Nós, Izuna exige. Sim, Izuna-san, nós. Tobirama cruza os braços. Se você for tão gentil. O Sharingan de Izuna gira por um instante, Tobirama endurece, a testa franzindo. Se vocês escavarem até o leito rochoso aqui, ele diz, apontando para um trecho da margem próxima no modelo ilusório flutuando entre eles, e usarem a pedra para elevar o perfil ali, ele aponta para a margem oposta. Aí ela se iguala a este lado e dá para colocar pilares de pedra adequados para sustentar um arco entre as duas. Ah! Viu? Até ele acha que arco é melhor, Izuna diz, triunfante. Um arco amplo e pouco inclinado também seria adequado para carroças e vagões, para que civis possam entregar mercadorias à vila no futuro, Tobirama prossegue. A correnteza é forte e há pouco sedimento sobre o leito rochoso no canal, estacas teriam que ser cravadas no leito rochoso ou teríamos que erguer pilares de pedra, e nenhum dos dois é particularmente prático. Ele pausa. Talvez seja sábio trazer pedra adicional para elevar a ponte um pouco mais, por via das dúvidas, em caso de cheia na primavera.
Madara pondera enquanto Izuna franze a testa para o modelo, adicionando uma sobreposição para simular a sugestão de Tobirama e, a contragosto, ajustando-a às instruções do Senju. Os penhascos são de uma pedra diferente do que está sob nossos pés, não são? Sim, Izuna responde de imediato. Os penhascos são arenito, o que está sob nós é bem mais sólido que isso. Impermeável, Tobirama corrige, distraído. O leito rochoso é uma camada em grande parte impermeável, por isso o rio corre sobre ele em vez de infiltrar. Arenito é mais poroso, suspeito que o que está sob nossos pés seja algum grau de metamórfica, considerando que há fontes termais naturais espalhadas por todo o país do fogo. Então precisamos cortar pedra de outro lugar para as fundações da ponte. Madara resume, rocha nunca foi seu estudo, embora claramente seja tema recorrente nas investigações de Tobirama sobre como o próprio elemento se comporta. Provavelmente nas colinas a leste ou ao norte daqui, elas não são arenito. Arenito é incomum nesta parte do país do fogo, então é estranho ter esses penhascos enormes no meio do nada. Assunto para outro dia, Yushi diz, calmo. Podemos colocar uma ponte de pedestres um pouco mais para o lado, se for necessário. A ninja poderia fazer uma, Tobirama sugere quando Izuna desfaz a ilusão. Falando nisso, quando os Senju deveriam chegar, Izuna pergunta. Nesse ritmo, vamos terminar antes deles aparecerem. É verdade que 3 das árvores dentro dos limites agora não passam de troncos nus, e 2 guerreiros já foram enviados de volta ao complexo com bolsas cheias de toras pequenas para virar carvão, ainda há muito a fazer antes de cavarem fundações. Isso depende inteiramente de quem recebeu a mensagem, do que estava fazendo na hora e do que o clã tem feito nas últimas semanas, Tobirama responde, curto. Evidentemente a ninja não foi quem recebeu, ou ele já estaria aqui com metade do clã. Eu direcionei a mensagem para Kassan, e Jiri diz, falando pela primeira vez. Nesse caso, ela provavelmente está garantindo que todos os que trouxer estiverem pessoalmente confortáveis em trabalhar ao lado de Uchiha e não tenham assuntos mais urgentes. Tobirama continua, o que leva tempo. Ela também pode estar tentando convencer a Shirama de que a presença dele ainda não é necessária. Pelos 7 deuses da sorte, espero que ele não venha, Izuna resmunga, fazendo uma careta. Eu não quero gente caindo das árvores em pânico. E alguns adolescentes muito bem podem cair, há histórias suficientes sobre a Shirama circulando pelo clã para que estar numa árvore perto dele deixe qualquer um paranoico. Também há histórias sobre Tobirama, mas é difícil ter medo irracional de alguém depois de vê-lo participar, muito sério, de um chá de bonecas entre uma boneca e uma almofada com cara de gato, elogiando pedrinhas de rio que representavam doces. Talvez uma introdução mais inofensiva a Shirama ajude os do clã de Madara a temê-lo menos, mas inofensivo é improvável quando estão derrubando árvores. Posso escrever um bilhete, Tobirama sugere, apreensão colorindo seu chakra. Afinal, ainda não estamos construindo de fato, estamos só limpando o terreno. A implicação é captada de imediato por todos, atrasar a chegada de Hashirama até que as árvores obstrutivas tenham sido derrubadas, para que ninguém caia de uma. Um estreito pedaço de papel é providenciado para Tobirama escrever, e Jiri convoca um corvo, depois de suborná-lo com uma shuriken polida, permite que o papel seja enrolado na perna antes de decolar na direção do complexo Senju. Bem, à luz de, com sorte, termos mais gente daqui a pouco, Madara diz quando o corvo some acima da copa, provavelmente deveríamos começar a derrubar os troncos já limpos. O que significa queimar as raízes com cuidado e fazê-los tombar numa direção pré-combinada, para que possam ser cortados e carregados. Esse método evita revolver demais o chão da floresta e impede que fiquem tocos espalhados. Em dias assim, fico feliz por ter copiado algum jutsu de vento, Izuna comenta, encarando o tronco mais próximo. Senão isso levaria uma eternidade. Madara precisa concordar, apesar do custo, o Sharingan torna a vida mais fácil de tantas formas. K chega com 6 vassalos e 15 Senju em armadura bem na hora de ver a última árvore cair, o grupo inteiro espera do outro lado do rio e observa enquanto Izuna e Madara, pacientes, deixam-se mandar por 2 guerreiros de patente mais baixa, que examinam o veio da madeira e apontam para coisas que Tobirama não enxerga, mas que, presumivelmente, referenciam um genjutsu que os dois tecem entre si sobre Izuna e Madara.
Então os irmãos usam jutsu de vento e Tobirama não fazia ideia de que algum deles sequer sabia jutsu de vento, mas claramente copiaram de alguém, para fatiar o tronco enorme em seções manejáveis. As seções são então enfiadas naquelas bolsas guarda-chuva achatadas com selo, o que parece absurdo e, ainda assim, funciona, apesar de contrariar tudo o que Tobirama já aprendeu sobre Finjutsu. Ele precisa organizar um encontro com Mito para que ela visite os Uchiha e as duas conversem com Kita sobre aquele estilo de selamento. Ka atravessa o rio sozinho enquanto as tábuas ainda estão sendo guardadas. Izuna a ignora, mas Madara se vira e a saúda com uma reverência polida. Senju Ka-san. Uchiha Madara-sama, Ka responde, retribuindo a reverência. Como os Senju podem ajudar neste projeto? Ela faz um gesto, relaxando um pouco a formalidade. Eu não faço ideia do que vocês estão fazendo nem como, mas trouxe alguns de nossos vassalos que costumam cuidar das casas Senju e um bom número de guerreiros para o trabalho pesado. Ishihara-sensei e Uchi-san estão encarregados do processo de construção, Madara diz, relaxando um pouco diante do jeito direto e educado de Ka. Eu estou aqui para manter a ordem e providenciar soluções que exigem muito chakra, caso surjam problemas. Como transformar uma árvore em tábuas em segundos? Ka pergunta, num tom levemente provocador. Madara sorri de leve. Exatamente. Ka sorri de volta, mais cortante. Muito bem, então eu somo a minha autoridade à sua. Ela se vira. Takashi, vem aqui. Você pode discutir construção e layout com. Madara aponta, com o punho da espada que usou para cortar o tronco, para o outro lado do terreno já limpo. O vassalo de meia-idade em roupa de trabalho verde escura atravessa o rio com cautela, escorregando um pouco na correnteza, mas alcança a margem sem incidentes. Ishihara-sensei é o ancião de preto. O chefe da guarda externa Uchiha diz, amável, chakra guardado sob a pele e presença contida. E Uchi-san está usando um casaco de falcoeiro. Obrigado, Uchiha-sama, Takashi diz, curvando-se antes de seguir pela lama com determinação que disfarça apenas em parte o desconforto. Kamui. Tobirama não se sobressalta quando a Uchiha em questão atravessa o terreno num salto só, aterrissando de joelho ao lado do chefe do clã. Você bradou, Madara-sama? Kamui, está Senju Ka. A guerreira se ergue e encara a prima de Tobirama com interesse cauteloso. Ka-san, minha prima de segundo grau e tenente sênior, Uchiha Kamui. Prima por parte de mãe, Madara especifica, enquanto Tobirama também compara os traços. Há alguma semelhança, mas Madara se parece mais ou menos com todos os Uchiha que ele viu até agora. Kamui, por favor, faça a ligação com Ka-san e situe-os dela adequadamente. Na hora, primo, Kamui responde, o sorriso aberto de repente enrugando a tatuagem que atravessa o dorso do nariz e se estende pelas bochechas quase até o pescoço, símbolos como os que Tobirama viu em artefatos antigos de templo e completamente indecifráveis. E o Ikkaku, como está, Ka-san? Dois dos meus primos mais novos invadiram o café da manhã dele para perguntar sobre Jutsu de fogo, Ka diz, amigável, chamando o resto do grupo Senju para atravessar o rio. Dois dos vassalos precisam ser carregados. Quando a mãe deles veio dar bronca, ele estava ensinando um exercício elemental básico. É a cara do nosso Ikkaku Tais, Kamui concorda, os ombros baixando enquanto coça a nuca. Bom com criança. Aliás, ela lança um olhar ao grupo Senju, quase todos no fim da adolescência e início dos 20, nada de empurrar nossos jovens, o Madara-sama não vai pôr a mão em vocês. Mas ele vai fingir que não viu se eu amarrar alguém com arame e pendurar de cabeça para baixo numa árvore para esfriar. Não ouvi nada, Madara diz, seco, embainhando a espada e virando-se com ostentação antes de ir até Izuna, que parece estar no meio de uma discussão com Uchi-san, e novamente usando o genjutsu. Ei, Tobi, Ka diz, aproximando-se e passando um braço pelos ombros dele para um aperto rápido. Tudo bem? Ka. Ele sentiu falta dela, 3 semanas com os Uchiha, mal 2 em casa se corroendo pelos próprios erros e pela teimosia do irmão, depois quase 1 mês fora negociando o tratado, e agora mais 7 meses até poder vê-la todo dia de novo. O bastante. Ka assente, ouvindo tudo que ele não está dizendo, e então se vira para Kamui, que os observa com interesse. E agora? Kamui abre outro sorriso.
vivo e atrevido. Agora a gente cava valas. Valas, alguém no fundo do grupo reclama. O sorriso de Kamui muda um fio, ficando perigosamente alegre. Isso mesmo, valas de fundação, se você quer ser específico. Não dá para esperar que um prédio fique em pé sem fundação, até o Madara-sama vai ter que pegar um enxadão. Ozuana, cala a boca, Ka diz, tranquila, quando o reclamão abre a boca de novo. Kamui-san, estamos à disposição, a Shirama deve descer perto do meio-dia. Tomara que a gente já tenha começado a assentar fundação de verdade até lá, Kamui diz, o rosto apertando um pouco. Por aqui, estamos usando a corda amarela como guia de onde as coisas vão, mas, como a gente normalmente faz isso com o Genjutsu, talvez vocês acabem vendo algumas coisas enquanto conferimos dimensões e profundidade. Os Genjutsu são muito úteis, Tobirama diz antes que alguém possa protestar. Você precisa de alguém para procurar pedras de fundação, Kamui-san. Nós trouxemos, Tobirama-san, e tenho certeza de que vamos achar mais conforme cavarmos, Kamui responde, leve. As pessoas vão precisar se revezar na escavação, não há espaço de outra forma, mas também precisamos deslocar a argila para o lado para ser pisada e peneirada de pedras, para quando formos subir as paredes. Um trabalho bem sujo, exigindo que tirem sandálias e trabalhem descalços. Onde eu seria mais eficiente, Kamui-san? A guerreira emite um som pensativo. Cavando, Tobirama-san, pelo menos no começo. Por aqui. Tobirama a segue, Ka e os outros também. Em 10 minutos, todo mundo de armadura já tirou as peças, para não sujar-se nada mais, e Tobirama tenta imaginar uma forma de modificar um jutsu básico de terra para remover fisicamente uma seção do solo em vez de apenas levantar ou abaixar. Pás enxadões são úteis, e são de aço bom, surpreendentemente afiados, mas um jutsu faria isso em segundos. Então ele se dá conta, esse não é o ponto. Ele já sente o clima mudando conforme Senju e Uchiha se acomodam no ritmo de cavar, resfolegar, praguejar contra pedras e raízes e se cobrir de lama e argila escorregadia. Isso é tanto sobre construir solidariedade quanto sobre construir os escritórios de missão, e está funcionando. Izuna está com água até o joelho numa seção de vala à frente dele, Madara e Ka trabalham nas fundações do outro prédio, e, ao redor, ambos os clãs trabalham lado a lado. Eles têm paz. A paz parece músculos puxando de um jeito incomum e o peso torto de uma pá carregada, cheira a suor, argila e garoa de verão e soa como respiração pesada e palavrões. Estranho, mas não desagradável. Toshi e Azami imploram alto para poder almoçar com o papa delas. Por favor, mama, faz tanto tempo. Então Kita suspira, convoca alguns guerreiros para levarem as meninas nas costas e se junta ao grupo que desce com os Bento para o canteiro. Chove um pouco, mas não o bastante para exigir guarda-chuva, casacos e chapéus são mais do que suficientes. Tecnicamente não precisa de tanta gente para carregar almoço morro abaixo, mesmo com os selos de manter quente nas caixas de Bento. Elas cabem nas bolsas guarda-chuva sem dificuldade, mas há muitos adolescentes com Madara hoje, e todo o clã sabe que haverá Senju lá e possivelmente a Shirama também. Então os adultos que já terminaram o trabalho da manhã, ou que conseguem justificar uma pausa mais longa, se ofereceram para levar os almoços que Tsune preparou, em vez de deixar isso para os de 13 anos. Kita desce com Nagi Toyoni carregando as meninas, e usando tabi grossos de couro em vez de sandálias para não encher de lama as juntas do pé protético, a própria Tsune Enaka, o ágil, que é a irmã mais velha de Maru, o exageradamente felino. Faz tempo que ela não tem espaço para conversar com Tsune assim, do antigo grupo de amigas, só elas, Kiyoshi e Nemi ainda estão vivos, e Nemi está muito ocupada com a filha recém-nascida. Kita sente falta de Misao, que era tão divertida e tinha todo tipo de história sobre as travessuras de infância de Izuna, e de Azami, que guardava segredos. Cozinhava tão bem e morreu de complicações depois de segurar 2 esquadrões Senju sozinha enquanto defendia uma das equipes médicas de Iori. Então é você que está enredando Tobirama, ou é seu marido? Kita deveria ter previsto que Tsune perguntaria isso, ela é uma fofoqueira incorrigível. Nenhum dos dois, Tsune, nem tudo gira em torno dessas coisas. Acho que o Madara vai acabar adotando ele, extraoficialmente, como mais um irmão mais novo. Izuna vai odiar isso, Tsune pondera. Mal posso esperar.
Kita não faz ideia do que existe por trás da quase rixa entre Tsune e Izuna e não vai perguntar. Izuna tem todo o direito de estar incomodado, ela concorda, amena, mas também precisa reconhecer que estávamos em guerra, e matar o outro lado costuma ser o esperado numa guerra. Só que não estamos mais em guerra, então não é esperado nem exigido. A maioria das pessoas envolvidas, na verdade, preferia não ter matado o outro lado, mas não tinha muita escolha. Tsune faz um som pensativo. E o que você vai fazer se o Tobirama resolver dar em cima de você ou do seu marido? Kita revira os olhos. Ele não vai. Ele é educado demais. Mas e se ele quiser, Kita-chan? Você e seu marido vão deixar o coitado definhar. Tsune insiste, melosa. Isso não é muito gentil. Kita empurra a amiga terrível. Para com isso. Ele está mais interessado no meu selamento, duvido que olhasse para mim 2 vezes se não fosse por isso. No seu selamento e no fato de que você virou um Vani de 11 metros para salvar a vida dele, Tsune canta, escapando do alcance. Qualquer homem ficaria fascinado, ora, tomado por uma dama dessas. Você está dizendo que não acredita que ele possa querer ser amigo, Kita exige, em falsa indignação. Que ele não pode me ver como uma especialista e que o interesse dele só pode ser esse tipo de interesse. Que vergonha, Tsune. Ei. Eu não disse isso. Os Uchiha acreditam firmemente que toda forma de amor é igualmente digna e preciosa. Um cônjuge não é mais nem menos querido do que um irmão, um filho ou um amigo íntimo. E fazer feitos grandes ou terríveis por qualquer um é igualmente aceito. Você certamente insinuou, sua fofoqueira sem pudor. Você precisava mesmo trazer aquele apelido antigo, Kita-chan, Tsune reclama, abandonando o assunto de Tobirama. Agora todo mundo vai voltar a usar. Se você não quer que usem, pare de cavar ossos, Kita retruca, afiada. Você é uma pessoa horrível, Kita-chan. Obrigada, eu me esforço. O canteiro enfim entra no alcance do sentido dela, a Shirama ainda não chegou, o que é um alívio. Ela não tem certeza de como se sente sobre ele conhecer as meninas, mesmo com o marido ali para desviar a atenção. Há, no entanto, vários Senju, embora em menor número do que os Uchiha já presentes. Kita reconhece aquela primeira reunião em Shiji das tratativas do tratado, mas os outros são desconhecidos, alguns fortemente marcados por terra ou água, porém, em sua maioria, apenas fortes, controlados e refinados. Há alguns cujo chakra parece cru e pouco treinado, com reservas bem menores, provavelmente vassalos do clã, Senju em tudo exceto no nome, com chakra suficiente para aprender exercícios básicos de controle, mas mais voltados para lavoura e ofícios do que para lapidar habilidades. Então a clareira aparece entre as árvores, o choque branco do cabelo de Tobirama e os espinhos bagunçados de Madara visíveis apesar de ambos estarem quase com as coxas enterradas no solo, e Azami solta um gritinho. Totó! Totó! O marido de Kita ergue a cabeça e acena, um lampejo de dentes denunciando um sorriso. Toyone acelera, cobrindo os últimos 100 metros num borrão e pondo Azami no chão, se remexendo, no instante em que Madara se vira e abre os braços. Segundos depois, a menina mais agitada está sendo abraçada, Kita chega logo em seguida, a tempo de ouvir a reclamação de Azami. Totó, você está todo enlameado. Eu estou cavando uma vala, Flor, ele aponta, caloroso, enquanto Naji coloca Toshi no chão também e ela apressa o passo para se aproximar. Pra que é tudo isso de buraco, Totó? Toshi pergunta, olhando para os lados e absorvendo a escala da terraplenagem. Para Kita, parece que falta pouco, o desenho completo já está cavado, então devem estar apenas conferindo profundidade. Estamos construindo 2 casas, brotinho. Azami franze a testa. Mas casa não tem buraco. Madara ri, saindo da lama e entregando a pá a um Senju ali perto, que salta para dentro da vala, agora na altura do joelho, e continua cavando. A gente precisa cavar buracos primeiro, para assentar a fundação e colocar os pilares, e depois construir por cima. Senão, a casa cai. Casas precisam de raízes, como árvores. Bom, é hora de parar para o almoço, Kita anuncia, Clara, embora eu não saiba se trouxe o suficiente para todo mundo. Caça em direita,
com uma faixa de argila na testa. Não se preocupe, Uchiha-sama, nós trouxemos nossa própria comida. Kita-san está bom, Ka-san. Kita-san, Ka concorda, largando o enxadão no chão e se abaixando na vala para tirar uma pedra grande. E almoço é uma excelente ideia, eu vou lavar as mãos no rio primeiro, estou imunda. Há um coro de concordâncias e gemidos quando todos terminam de retirar as últimas porções de argila, empilham pás enxadões na borda do terreno com cuidado e seguem rumo ao rio juntos, Uchiha e Senju misturados, comentando o estado das mãos, ou dos pés, se pisaram argila, enquanto se agacham na margem ou entram na correnteza. Madara nem se dá ao trabalho. Um fio de chakra de fogo transforma a argila em pó. Ele limpa as mãos com um lenço bordado com um dos selos de esterilização dela, então ergue Azami para um beijo e um roçar de narizes e ela guincha, deliciada, e depois faz o mesmo com Toshi. Como estão minhas meninas? Nós sentimos sua falta, Totó. Você ficou fora por eras, Azami reclama, grudada na perna dele. Você voltou e já saiu de novo. Hoje a gente vai almoçar com você, Totó, Toshi declara, firme, agarrando o colarinho da camisa dele para ele não largá-la no chão. Vem sentar com a gente com a Kaká. Claro, Madara concorda, inclinando-se sobre a cabeça de Toshi para dar um beijo em Kita e então pegando Azami com o braço livre e indo para uma árvore próxima. Ele se senta numa raiz exposta, ajeitando Azami ao lado e Toshi no colo. Kita o acompanha, faz questão de examinar as mãos das meninas e limpá-las com o lenço marcado por selos, entrega os bem delas e então pega a caixa maior que fez para o marido. Eu trouxe seu almoço também, Tobirama-san, ela acrescenta quando as pessoas começam a voltar do rio. Azami salta de pé e dispara até Tobirama, apertando o peito contra o peito. Biroji! Biroji, vem comer com a gente. Eu ia comer com a minha prima, Azami-chan, Tobirama diz, gentil, chamando a atenção da menina para a mulher Senju. Azami-chan, está aí minha prima Ka. Ela pode vir também, Azami decide, agarrando os dedos de Tobirama e puxando. A Kaká fez seu almoço, então você tem que sentar com a gente. Eu concordo totalmente, a gente deve sentar com vocês, Ka diz, séria demais para esconder o divertimento no chakra. Só me deixe pegar o meu almoço, Azami-chan, onde vocês estão sentados? Ali, K.B.A., Azami diz, radiante, usando a mão de Tobirama para apontar. É eu e a Toshi e a Kaká e o Totó. E eu, Azami-chan? Eu não estou convidado, Izuna pergunta, num tom teatralmente ferido, surgindo atrás de Tobirama e K. Azami faz uma careta para ele. Claro que está convidado, Zuji. Você sempre está. Então vá, Ka diz, alegre, empurrando Tobirama de leve. Guarda um lugar para mim, Bira. Tobirama lança um olhar para a prima, mas sorri para Azami e se deixa conduzir até a árvore sob a qual Kita e Madara estão com Toshi. Toshiko, como você está hoje? Ele pergunta, fazendo contato visual com a outra menina enquanto se senta no chão. Bem, Biroji, Toshi responde, séria. Mas eu senti falta do meu Totó. Ele ficou fora por eras. Tenho certeza de que ele sentiu falta de você também, Tobirama diz, aceitando bem os achis que Kita lhe entrega com um sorriso rápido. Toshi inclina o rosto para olhar Madara. O Totó sentiu minha falta? Eu senti muita falta de vocês duas, Madara responde, igualmente sério, alternando o olhar entre Toshi e Azami. Vocês são minhas meninas preciosas, e eu fiquei muito triste por ter que ir embora por tanto tempo. Então por que você foi, se não queria? Azami exige, quando Kita entrega o bem de Izuna e Ka se aproxima e se senta ao lado de Tobirama, com o próprio almoço. Eu estava arrumando as coisas para que pudéssemos ser amigos do Tobirama-san e da Ka-san e de todas as outras pessoas aqui que não são Uchiha, Madara explica, paciente. Agora nós não vamos mais lutar, então eu vou ficar em casa muito mais também. Os olhos de Toshi se arregalam. O Totó não vai ficar indo embora o tempo todo? É isso que eu quero, Toshiko, Madara diz, carinhoso, bagunçando o cabelo dela. Você senta com Azami para eu comer meu almoço, brotinho. Toshi assente, firme. Sim. Ela se levanta e dá um pulinho para sentar ao lado de Azami, que está junto de Tobirama,
e desembrulha o beito com a precisão concentrada de alguém para quem ter um beito só seu ainda é novidade. As meninas farão 4 anos no mês que vem, então Kita confia na destreza delas. Não é como se ela tivesse dado algo mais complicado do que o onigiri. O Biroji vai ficar com a gente o tempo todo agora, Azami pergunta depois de engolir a primeira mordida de arroz. Ele vai ficar até o ano novo, assim como o Ikakuji de vocês está com a Akasan até o ano novo, Kita diz, para que nossos clãs se conheçam direito e aprendam a ser amigos. Toshi franze a testa. Kaká, você disse que o Biroji tem cabelo branco porque a mãe dele era Taki, mas ninguém mais aqui tem cabelo branco. Isso é porque o pai do Tobirama-san era Senju, meu amor, e nós estamos fazendo amizade com um clã Senju. Ah! Há uma pausa. O tipo de silêncio que deixa claro que o Shira e Senju ao redor estão ouvindo. Senju tipo que matou a Kazan da Sui e fez ela chorar, Azami exige, inflamando. Senju tipo que machucou o Zuji e matou a Tokubea quando ela era bem pequena e toda a família do Kagutsushimi? Senju tipo que esmagou o pé do Imi tão feio que a Yorioba teve que cortar metade da perna dele? Sim, meu bem, esse Senju, Kita responde, firme. Seu Otsan também matou muitos pais e irmãos de Senju e fez eles chorarem. Eles têm tantos motivos para ficarem com raiva de nós quanto nós temos deles, mas todos concordamos que não queremos continuar lutando só porque estamos com raiva. Tipo Biroji cortando as mãos da Ene para proteger gente e ainda assim querendo ser amigo. Totó, Toshi pergunta, ainda com a testa franzida. Exatamente, brotinho, Madara confirma, calmo. O canteiro inteiro está muito, muito silencioso, a tensão cortando o ar. Bom, ficar se matando é burrice, Azami decide, fungando e voltando com determinação para o próprio bem. Eu fico feliz que vocês pararam para a gente ser amigo, Biroji. Ela dá um tapinha no joelho de Tobirama. Eu também fico muito feliz, Azami-chan, Tobirama concorda, baixo, enquanto Ka enfia um pedaço de omelete na boca para esconder o sorriso e Izuna revira os olhos, afeto brigando com uma cautela espinhosa no chakra. Kita também está feliz, essa pequena revelação poderia ter dado muito errado, mas as meninas pareceram aceitar com naturalidade. Ela percebe o resto do grupo relaxando depois da declaração de amizade de Azami com Tobirama, as conversas retomando. Com sorte, suas meninas terão oportunidade de conhecer algumas crianças Senju, como Izuna mencionou, em algumas semanas ou meses. Com as fundações cavadas e todos devidamente reforçados com comida, é hora de passar ao assentamento da fundação. O que, frustrantemente, se revela mais especializado do que o esperado, os Senju parecem incapazes de pegar uma pedra adequada da pilha com base no formato dela e no formato do espaço em que precisa encaixar, precisando tentar várias antes de chegar numa solução. Madara não sabe se é apenas falta de prática ou algo mais profundo. Sim, o Sharingan ajuda na precisão e na memorização, mas não tanto. Todo Shira é bom em reconhecer formas e calcular volumes mesmo sem usar a linhagem, mas os Senju não parecem capazes de olhar para a pedra quebrada e ver como encaixar as peças em alvenaria. Então, eles são realocados para preencher o meio da parede de fundação com terra, pressionando até que as pedras assentadas nas bordas da vala vibrem um pouco, mas não se movam. Só que isso não exige muita gente, e há apenas tantos baldes disponíveis, assim, muitos Senju fazem o possível para aprender a nova habilidade sob supervisão Uchiha. Tem que se admitir, porém, que as expressões dos Senju quando Haku despejou uma pequena montanha de pedras da bolsa guarda-chuva achatada foram impagáveis. As expressões do resto dos guerreiros de Madara também foram. Ele instituiu coleta de pedra como punição padrão para esquadrões indisciplinados há bastante tempo, muito antes da morte do pai, e desde então isso virou um clássico da guarda externa. A punição é enganosamente simples. O esquadrão mal comportado precisa encher uma bolsa guarda-chuva com pedras adequadas para paredes e fundações. O detalhe é que bolsas guarda-chuva têm limite de volume, não de peso, e esse volume equivale ao interior de 2 armazéns. Mesmo com 5 membros trabalhando juntos, encontrar tantas pedras adequadas é um trabalho longo, lento e ingrato, a menos que encontrem um deslizamento recente para limpar, e costuma levar vários dias inteiros. Em compensação, o clã agora está bem abastecido para qualquer construção de muro que venha a surgir. Os guerreiros dele odeiam catar pedra. Ainda assim,
há tarefas mais sujas e mais fedorentas que, quando designadas, podem ser recebidas com um resmungo baixo. Eu preferi estar catando pedra. Madara já ameaçou os reclamões com exatamente isso e viu a boca do mais barulhento ser calada às pressas pelo resto do esquadrão. Tarefas sujas podem feder ou envolver limo de rio, mas acabam rápido se comparadas a catar pedra. Mais terra aqui. Tem alguma pedra parecida com isso do seu lado da pilha? Madara observa a parede meio erguida na sua seção de vala e se vira para a pilha ao lado, escolhendo peças adequadas. Muitos dos seus guerreiros recorreram a Genjutsu para mostrar ao Senju que tipo de pedra estão procurando naquele momento específico, e isso parece estar funcionando. Conforme a fundação cresce, o trabalho acelera. Sensei, esta altura está certa para uma pedra de canto? Pergunta alguém. Ishihara-sensei dá a volta para olhar. Pise mais terra por cima primeiro. Biroji, estas têm o tamanho certo. Azami e Toshi ficaram, determinadas a ajudar, então Kita deu a cada uma cestinha de bambu e disse para coletarem pedrinhas para preencher frestas pequenas. As meninas, portanto, enchem as cestas com cuidado e circulam as valas para que todos peguem punhados e deslizem nas aberturas menores. Perfeito, obrigada, Tushiko. Tobirama está enlameado até a cintura, tem argila aqui e ali no rosto, cruzando as tatuagens, e as mãos estão escuras de terra e pó de rocha, mas ele parece estar gostando do desafio. Ele foi um dos primeiros Senju a entender exatamente o que procurar ao selecionar e assentar pedras, para que a parede se sustente em vez de desabar, então tem sua própria seção de parede para construir sem supervisão. Bem, sem supervisão de guerreiros adultos, Hideo e Teiki trabalham a um lado e, às vezes, olham o que ele faz, e Toshi e Azami também olham sempre que passam com mais pedrinhas. Está indo muito bem. E é justamente aí que Tobirama se endireita como se tivesse levado uma cutucada, e todos os outros Senju ficam tensos, virando para ele. A Niji está a caminho, Tobirama diz, curto, fazendo os Senju relaxarem e os Uchiha se encolherem, líderes procurando subordinados e adolescentes mais jovens se aproximando dos adultos com quem estão trabalhando. Alguns desses adultos são Senju. Dá para ver a confusão no rosto deles se dissolver em entendimento conforme, pela primeira vez, muitos desses shinobies inimigos compreendem o terror que o próprio líder do clã inspira ao resto do continente. Madara se levanta e pega o olhar de Naji. O guerreiro deixa sua posição cuidando da pilha de pedras para evitar acidentes e assume a seção de parede que Madara vinha montando. Madara se espreguiça e caminha até a passagem entre os prédios, claramente visível do rio, para que Hashirama o veja primeiro. O alívio geral quando ele se coloca como alvo é palpável e faz K franzir a testa de leve quando passa com um braço cheio de pedras. É tão ruim assim? Ela pergunta, baixo. É uma coisa saber que você pode morrer num campo de batalha, Madara responde, no mesmo tom, e outra saber que pode ser carregado para casa, quebrado e em dor intensa, para morrer devagar por semanas, a ponto de perder de si mesmo bastante para implorar que os próprios filhos cortem sua garganta. A garganta de K se move. É estranho, não é? Ela murmura, numa risada forçada. Ele sempre foi meu primo idiota. Até hoje, é meu primo idiota e absurdamente poderoso. Eu nunca pensei como isso parece por fora. Um oponente descuidado é mais assustador do que um mortal, Madara diz, firme, os olhos na mata. Todos os meus guerreiros sabiam que encontrar Tobirama significava, provavelmente, morrer, mas isso é um risco de guerra. Ele é temido pela força e pela inteligência, mas não é realmente odiado. Hashirama, porém, Madara balança a cabeça. Um inimigo que te deixa na lama e nem se dá ao trabalho de acabar com você depois de quebrar seus braços e suas costas num piscar? Esse é um inimigo que você odeia, porque ele não esconde que sua força não significa nada para ele. Tobirama pelo menos reconhece a ameaça que meus homens representam e age de acordo. Eu nunca tinha visto por esse ângulo, K diz, pensativa. E sim, entendo. Lá vem ele, ela acrescenta, virando. Madara também se vira, firmando os pés e cruzando os braços. Mãos pequenas puxam a barra de sua calça. Totó. É Toshi. Sim, meu bem. O que tem de errado? A menina é perceptiva demais e talvez seja sensor como Kita. Madara pega e a acomoda no quadril, mantendo o braço direito livre caso precise desviar Hashirama.
Você sabe que eu sou o chefe da guarda externa porque eu sou mais forte que todo mundo na guarda externa, brotinho. Sim, Totó, Toshi responde, um tanto ofendida, como se fosse óbvio que o pai dela é melhor do que qualquer irmão ou pai de qualquer outra pessoa. Pois o líder dos Senju é o mais forte do clã deles e ainda mais forte do que eu. Então todo mundo fica um pouco nervoso quando ele vem, mesmo estando em paz agora. Toshi considera isso, mas qualquer resposta que ela daria não chega a sair, porque a Shirama entra em cena na margem oposta, salta o rio e para pouco mais de 1 metro. Madara. Que bom te ver. A Shirama, Madara diz, sentindo Toshi enterrar o rosto no lado do pescoço dele e cobrir a orelha exposta com a mão. Veio ajudar. Claro. Eu quero ajudar a construir nossa vila também. O amigo sorri. E quem é essa? É sua filha, Madara. Toshiko, Madara pergunta, baixo, olhando para baixo. Com o rosto ainda escondido na camisa dele, Toshi balança a cabeça. Minha menina está com vergonha, então nada de apresentações ainda, ele diz a Shirama. Uma mãozinha diferente agarra o obi dele. Barulhento, Azami diz, reprovadora, na altura da coxa. Oi. Eu sou a Shirama. A Shirama anuncia, animado. O Tobirama é meu irmão, ele falou de você. Azami franze o nariz. Kashimoji, ela sentencia, plana, Ka solta um resmungo e se dobra de leve, os ombros tremendo com riso contido. Kashima significa barulhento, daquele barulho inconveniente que atrapalha a conversa alheia. Você não parece o Biroji. A Shirama ri. Ah, não, eu não pareço, ele concorda, franco. O Tobirama se parece mais com a nossa mãe do que eu. Nossa mãe? Madara franze a testa. A mãe de Hashirama era uma mulher Senju, não Ataque Kikuno. Mas, por outro lado, a Ataque definitivamente o criou, já que se casou com Senju Butsuma pouco mais de meio ano depois da morte da primeira esposa. E agora que Hashirama menciona, Madara percebe que o amigo cresceu e ficou a imagem viva de Senju Butsuma. A principal diferença é o comprimento e a cor do cabelo de Hashirama, e o fato de Butsuma sorrir de um jeito totalmente diferente. Os olhos, porém, são os mesmos, disso Madara tem certeza. Eu gosto mais do Biroji, Azami decide, virando-se de Hashirama enquanto ele desaba em miséria teatral. Totó, posso pegar flores? No ombro de Madara, Toshi se anima. Totó. Pode pegar flores, Madara permite, se encontrar um guerreiro Uchiha disposto a ir com vocês. Por que não um Senju, Totó? Toshi pergunta. Porque os Senju ainda não conhecem vocês bem o suficiente para ficarem de guarda contra o tipo de encrenca que vocês gostam de arrumar, Madara responde, seco. A gente podia levar o Biroji, Azami sugere. Tobirama-san é de alta patente, então precisa ficar aqui para ajudar a supervisionar, Azami-chan. Azami faz bico, mas aceita. A gente pode levar a Sarune? Perguntem e vejam, Madara diz, colocando Toshi no chão para que ela pegue a mão da irmã. As duas disparam em busca de Saru, que provavelmente vai agradecer por ter um motivo para se afastar um pouco de Hashirama, considerando o que aconteceu com a irmã dela. Gêmeas, Madara, Hashirama já parou de fazer cena e agora sorri com ternura. O Tobi mencionou que você tinha filhas, mas eu não sabia que eram da mesma idade. São boas meninas, Madara responde, sem querer entrar nas circunstâncias íntimas e, francamente, pessoais de como as gêmeas vieram parar sob seus cuidados e os de Kita. Elas o consideram pai, e ele as trata como suas, mesmo não sendo dele por sangue, isso basta. Deixa eu te mostrar o que fizemos até agora. Claro. O amigo se ilumina. Vocês já avançaram tanto. Eu queria ter vindo antes, mas o Tobi estava me enchendo por causa de papelada, e tinha muita coisa precisando da minha aprovação depois de eu ter ficado fora nas negociações. Mas agora eu estou aqui. Ele olha em volta. Então, o que vocês estão planejando? Madara se vira, Hashirama espelhando o movimento, e os dois começam um circuito amplo do canteiro para não atrapalhar. Estamos construindo os escritórios no padrão de casas de cidade de 2 andares, ele explica,
para que o que seria uma frente de loja ou oficina vire um balcão para mensageiros e clientes fazerem pedidos a um escriba e, no que seria o espaço residencial, haja salas para os responsáveis por checar rotas e lealdades e determinar como o pedido se traduz em termos de requisitos de habilidade e prazo. Também vai haver uma sala de recepção para discutir contratos mais complexos com clientes e uma pequena cozinha, mas vamos segurar cozinha e latrina por enquanto, porque precisamos instalar esgoto e tubulação de água, e isso não é o trabalho de hoje. Resolver água, na verdade, é algo que Madara espera que tome todo o verão e metade do outono, há muito a configurar. Por que 2 andares, Madara? Hashirama pergunta, curioso. Quero dizer, isso tudo parece coisa de térreo. É sempre bom ter espaço para expandir, Madara responde, e da área extra de escritório quando os pedidos forem numerosos o bastante para exigir mais gente, além de um lugar para mensageiros dormirem. É hospitaleiro oferecer uma noite se você sabe que vai ter uma resposta para eles levarem pela manhã. Além disso, é um espaço para guerreiros terem folga se precisarem ficar de prontidão. Os escritórios tecnicamente não precisariam de quintal nos fundos nem de depósito, mas terão ambos, porque o pequeno jardim murado será um bom lugar para receber, discretamente, mensagens trazidas por corvos, e o depósito será um lugar seguro para guardar armas, material de construção, roupas sobressalentes e outras necessidades fora do território do clã. Hashirama assente. Madara se pergunta quem, entre os Senju, costuma cuidar de mensageiros visitantes, provavelmente Tobirama. Ele parece ser responsável por praticamente tudo. Você já está pensando numa vila maior do que isso, não está? O amigo diz, sorrindo. Eu consigo ver, Madara, você já está planejando mais casas nesta rua, e construir os escritórios assim faz com que os recém-chegados construam casas e lojas no mesmo estilo, porque você está usando um modelo comum de Machia. Madara sorri. Se queremos que as pessoas sigam nosso plano, temos que facilitar, não temos. Ele aponta, leve, enquanto dobram a esquina mais distante do canteiro e seguem pela borda oposta ao rio. Os Uchiha deste lado agora trabalham de costas para o rio também, mantendo o Shinobi no kami onde podem vê-lo. Esse nome não é elogio, Shinobi são assassinos e ladrões, e os kanji usados para marcar a profissão denotam sofrimento e resistência através dele. Hashirama como personificação de resistência e sofrimento é estranhamente apropriado, por mais apoiador que seja, ele certamente não é um kami gentil. Nem um pouco. Madara não se surpreende com a cautela dos seus. O que o surpreende é quantos adolescentes mais novos estão dispostos a se esconder atrás de Senju quando Hashirama olha na direção deles. Então, o que todo mundo está fazendo agora? E como eu posso ajudar? Hashirama pergunta, ansioso. Agora estamos terminando a fundação, depois vamos colocar os pilares de sustentação, encaixar a estrutura e começar as paredes, Madara explica. As paredes externas serão de argila, com galhos finos como miolo para segurar enquanto secam. Depois, quando o térreo estiver pronto, teremos que colocar o telhado antes de fazer o piso superior e fechar as paredes, mas acho que não vamos chegar tão longe hoje. Talvez consigamos erguer as vigas do telhado de um dos prédios, mas parede de argila é delicada, e você só consegue subir até certa altura antes de precisar deixar secar. Leva um tempo, mas o núcleo ainda úmido evita fraquezas na estrutura final, então é o exterior que precisa curar. Eles já caminharam o bastante para ficarem na altura de Tobirama, que tem 2 adolescentes tentando mantê-lo entre eles e o irmão. Quase daria vontade de rir, se não fosse triste ver o quanto os mais jovens temem o amigo dele. Hashirama, porém, parece decidido a ignorar o medo baixo e irradiando do rapaz de 14, 15 anos que mantém Tobirama abastecido de pedras. Tobi! Posso juntar com você? Tobirama se levanta e encara o irmão, colocando as mãos na cintura e, por consequência, ampliando a própria silhueta para dar mais espaço aos adolescentes se esconderem. Não, Anija, não tem espaço e você não faz ideia de como assentar pedra. Vai ajudar a separar pedras por tamanho ou então se ofereça para segurar pilares para o Ishiara-sensei, ele vai começar a colocar as pedras de base e pode precisar de alguém para manter os postes verticais enquanto os buracos são preenchidos com argila. O Senju de cabelo branco acena com a mão,
coberta de poeira cinzenta, para onde Shiara-sensei de fato está assentando a primeira pedra de base, sinal de que está quase na hora de erguer os pilares que sustentarão a casa. Vamos deixar o trabalho de precisão com o Tobirama, já que ele está dando conta, e ir fazer força. Pode ser, Madara concorda, separar pedras seria tão útil quanto, mais útil até, mas esta é a primeira casa de verdade de Hashirama, e ele vai querer algo que pareça progresso tangível. Naji, onde está a bolsa guarda-chuva que o Naka 9 Dedos mandou com os bem? Bolsa guarda-chuva, Hashirama repete, curioso, enquanto Naji tira a bolsa e a passa a Hideo, que a entrega a Tobirama para repassar a Madara. Madara, essa bolsa está vazia. Finjutsu, Anija, Tobirama diz, curto. Vá embora, você está atrapalhando eu terminar isto. E ele, curiosamente, ainda está entre o irmão e os dois adolescentes Uchiha. A postura dele mudou quando Hashirama recuou, e de novo quando ele se aproximou de Madara para olhar a bolsa, mas o tom geral é de beligerância defensiva. Madara não teria dito que Tobirama era tão ligado a Hide ou Take, mas não parece deliberado. A expressão de Tobirama é pura irritação de irmão mais novo, é só a linguagem corporal que é protetora. Estamos indo, Hashirama garante, rindo, dando vários passos exagerados para trás e erguendo as mãos. Tobirama afrouxa um pouco, mas ainda há um arrepio defensivo no chakra. Madara deixa a estranheza para outro dia e conduz Hashirama até Shiara-sensei. Ah, vejo que você me trouxe outro par de braços fortes, o ferreiro de armaduras comenta, seco, completamente destemido. Passe um poste, Madara-kun, o tempo está passando e eu gostaria de ter as paredes de pé hoje para não precisar descer aqui e supervisionar de novo amanhã. Eu realmente trabalho para viver. Ao contrário de Madara, subentende-se. Sim, sensei, ele concorda, ameno, enfiando a mão na bolsa e focando no que quer enquanto solta um fio de chakra. A ponta de um poste emerge do selo, ele puxa, saboreando a surpresa e o encantamento quase infantil que se espalha no rosto do amigo à medida que o tamanho do poste fica evidente. Isso é genial, Hashirama se empolga, aceitando o poste, equilibrando no ombro, girando e encaixando uma extremidade sobre a pedra de base assentada. Como isso funciona? Os selos de armazenamento que eu já vi fazem o objeto sair inteiro de uma vez. Mexa o poste para cá, Hashirama-san. Claro, sensei, assim. Hashirama ajusta o poste para que ele fique perfeitamente sobre a pedra. Agora segure firme e mantenha na vertical, e Shiara-sensei orienta. Eu não sei como funciona, Madara admite, enquanto alguns senju se aproximam com baldes de argila e cestos de pedra para preencher ao redor do poste, e ele entrega outro poste a Atago, que, graças aos céus, não se parece em nada com o Atago morto há muito, cuja morte despertou o Manjiki de Madara, para que Shiara-sensei assente outro também. É Finjutsu. Akita fez. Funciona. Mito sempre diz que selamento é sobre o formato da ideia, Hashirama comenta, franzindo a testa como se estivesse tentando destrinchar o conceito e realmente apreciando o desafio. Se você consegue delinear a ideia por completo, o selo funciona. É uma bolsa, Madara repete, um pouco impotente. Você tem que abrir para tirar coisas, e tem que saber o que quer. Mas, se você sabe o que quer, dá para abrir e pegar aquela coisa. Ou colocar algo. Ele não sabe a mecânica exata, e suspeita que Kita também não, ela apenas encontrou uma brecha no universo e fez funcionar. Mas por que chamar de bolsa guarda-chuva, Madara? Porque o selo parece um guarda-chuva fechado, com a cabeça de um papagaio como cabo. A confusão total de Hashirama diante dessa explicação faz Madara sorrir. É bom ver que o Finjutsu de Kita é tão incompreensível para o amigo quanto é para ele. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.